O objeto de aprendizagem 4.3, pronomes pessoais, pronom personnel, é constituído por o que é um pronome pessoal, subclasses de pronomes pessoais, pronome pessoal complemento direto e particularidade, finalmente, exercícios práticos. Então, o que é um pronome? Um pronome substitui um nome. Un pronom remplace un nom. Pronom, ça veut dire à la place d'un nom. Nesta frase, temos aqui uma frase: Manuel dá um bolo ao irmão. Manuel donne un gâteau au frère. Nós temos aqui três nomes. Os nomes são Manuel, um bolo ao irmão. E todos estes nomes podem ser substituídos por pronomes. Nous avons trois noms et chacun de ces noms peuvent être remplacés par des pronoms. Que tipo de pronomes? Depende da função que cada nome tem na frase. Quel type de pronom? Nous avons les pronoms personnels, sujet. Nous avons les pronoms personnels complément direct, pronom personnel complément indirect e avec proposição. Temos pronomes pessoais sujeito, temos pronomes pessoais complemento direto, pronomes pessoais complemento indireto. C'est un petit peu comme une équipe de football. Dans une équipe de football, nous avons plusieurs joueurs, mais chaque joueur a son poste. Podemos comparar com uma equipa de futebol. A equipa de futebol é constituída, é composta por jogadores, mas cada jogador ocupa uma posição diferente. Pode ser avançado, pode ser guarda-redes, pode ser defesa, e todos em conjunto formam a frase. Aqui temos uma frase, a nossa equipa de futebol. Aqui podemos começar pelo o elemento principal, que é o verbo. Le verbe, ici dans cette phrase, c'est l'élément le plus important. On peut dire que c'est notre ballon, a nossa bola. Não é? Temos a ação. Onde é que está a ação? Está aqui, dar um bolo. O verbo é a parte central, é a ação. E perguntamos ao verbo: quem dá um bolo ao irmão? Quem dá? Quem dá um bolo? A resposta vai ser Manuel. Qui donne un gâteau au frère? Qui donne? Quem faz a ação? Qui fait l'action de donner? A resposta é Manuel. Por isso, vai ter a posição de sujeito. Donc, son poste, si vous voulez, c'est sujet. Perguntamos ao verbo: Manuel dá o quê? Dá o quê? A resposta é um bolo. Donne quoi? Donne quoi? Então, vai ser o complément direct, complément direct. Si on fait la question donne quoi? Dá o quê? E aqui diz em baixo que também responde à pergunta quem. Isso ficamos para depois. Dá o quê? A resposta é um bolo. Então, esta resposta à pergunta o quê é complemento direto. A função, a posição é complemento direto. Perguntamos de novo ao verbo dá a quem? A quem? A resposta é ao irmão. Donne a qui? Então, a resposta é ao irmão. Esta posição de a quem é complemento indireto. Então, repetindo. Sujeito, quem faz a ação. Quem dá? Quem? Sujeito. Dá o quê? O quê? O quê ou quem? Então, complemento direto. Dá a quem? A grande diferença. A quem? Dá a quem? Complemento indireto. Resumindo, podemos ter então pronomes pessoais com a função de sujeito, é o nosso Manuel, com a função de complemento direto, é dá o bolo, é o nosso bolo, e o complemento indireto, a quem? Ao irmão. Aí estão então os pronomes com a função de sujeito. Já
os conhecemos, on les connaît déjà, ceux-là. Les pronoms personnels sujets, eu, tu, ele, ela. Falta aqui o você, nós, eles, elas e vocês. E agora vamos conhecer, neste objeto de aprendizagem, os pronomes pessoais complemento direto. Vamos deixar o complemento indireto e com proposição para mais tarde. On va étudier dans cet objet d'apprentissage, on va revoir les pronoms personnels sujets et on va apprendre des pronoms personnels compléments directs. Me, te, ou, nous, vous, us, us. Les autres, ça sera pour plus tard. Temos aqui nomes com a função de sujeito. Sujeito é aquele que faz a ação, provoca a ação, e que podem ser substituídos por pronomes pessoais sujeito que estão na coluna B. Donc nous avons des noms soulignés qui ont la fonction de sujet. Donc ce sont eux qui font l'action. Qui font l'action et peut être remplacé par des pronoms personnels sujets qui sont dans la colonne B. A Vera e o Luís viram a Lagoa das Sete Cidades quando foram aos Açores. A Vera e o Luís, dois nomes que podem ser substituídos por eles. Exatamente. A Sara e tu tiraram muitas fotografias em Nova York. Então, a Sara e tu e a Sara podem ser substituídos por vocês. Pedro, vírgula, já fizeste o que a mãe te pediu? Estamos a falar diretamente para o Pedro. Então, já fizeste o que a mãe te pediu? Tu, por causa do fizeste, não é? Fizeste. Corresponde à segunda pessoa do singular. Tu. Muito bem. Os meus irmãos e eu vamos à praia todos os fins de semana. É nós, muito bem. A Carla quer provar um pastel de nata em Belém. Então, aqui é ela, a Carla, ela. Dona Aurora, vírgula, cuidado, vírgula. Estamos a falar diretamente para a Dona Aurora, nosso destinatário, prefere o seu bife bem ou mal passado. Então, Dona Aurora pode ser substituído por você. Aqui temos então os pronomes pessoais sujeito. Vamos estudar os pronomes pessoais complemento direto. Essencialmente, os da terceira pessoa de singular, o, a, e terceira pessoa do plural, os, as. Eu compro um bolo, como o bolo em 5 segundos. Aqui o nome, o bolo, repete-se. Um bolo, o bolo. Para evitar repetições, por éviter les répétitions, existem os pronomes em vez de nomes. Pronome significa substitui o nome. Primeiro, tem que saber qual é a função. Será sujeito? Porque se for sujeito, o pronome vai ser eu, ele, tu, nós, vós, eles. Se a função for, então, complemento direto, já sei que é me, te, o, a, os, as, nos, vos. Né? Se for complemento indireto, que ainda vamos ver, são outros pronomes. Lhes. Então, primeiro tem que saber qual é a função de o bolo. Como o bolo. Eu pergunto ao verbo como o quê? Certo? E a resposta vai ser o bolo. Então, o quê? Por causa da pergunta o quê, vai ser um complemento direto. Está confirmado. É importante saber que o bolo é masculino singular. Vou aqui à tabela. Masculino e singular é este, o. Não é? Então, é só substituir. Remplacer. Remplacer, ça veut dire qu'on enlève o bolo. Hein? C'est fini. On va le remplacer par o. On va pas le laisser. Não vamos deixar aqui o bolo. É como o. Je le mange en français. Mais 2 exemplos. A senhora da limpeza usa luvas e tira as luvas só no fim do trabalho. Para evitar a repetição do nome as luvas, então
vamos recorrer ao pronome. Pronome, já sabemos que as luvas é um complemento direto, porque responde à pergunta o que tira o que as luvas. As luvas, o género e o número. Género feminino, vamos aqui à tabela, género feminino, mas plural. As luvas. Por isso vai ser este pronome que vai ser utilizado. As. E então como é que vai ficar? Assim mesmo. Tira-as. Claro que, mais uma vez, retiramos a palavra luvas, porque o pronome substitui em vez de. Tá? E este tracinho, ce petit trait qu'il y a entre le verbe et le pronom, s'appelle en portugais hífen. É um pequeno tracinho que une o verbo, o pronome e o verbo. Une autre observation, règle générale, la règle générale, c'est que le pronom est après le verbe. O pronome é depois do verbo. Temos aqui o verbo e temos aqui o pronome. E temos que ter o cuidado sempre de ter esse hífen. Então, mais uma frase. Vi o meu patrão no café, depois vi o meu patrão no banco. Aqui o verbo vi quem. Lembram-se de ter dito vi o que, mas também vi quem, diferente de a quem. Vi quem também é um complemento direto, e vai ser também substituído por um pronome complemento direto, o, a, os, as. Como o meu patrão é masculino e é singular, então vai ser o. E fica vi o meu patrão no café e depois vi-o no banco. Viu, já sabemos que esse o está a substituir o meu patrão. Alors, on remplace o meu patrão par le pronom personnel ou. On le met après le verbe et on met un petit tiret ou tal hífen et ça remplace, on comprend que ce ou remplace le nom o meu patrão. On l'utilise pour éviter les répétitions. Vamos à prática. Substitua a palavra a negrito por um pronome pessoal. Remplacez le mot en noir par un prénom personnel complément direct. O, a, os, as. Tudo vai depender do genre e do nome, do gênero e número. Primeira frase. Eu emprestei a serra ao vizinho. J'ai prêté la scie au voisin. A serra é um nome feminino singular. Por isso, vamos utilizar o pronome a. E fica, então, eu emprestei-a ao vizinho. Ele recebeu o salário ontem. Ele recebeu o salário ontem. Vamos substituir o nome, o salário. On va remplacer le nom. Le salaire é masculino singular, por isso vai ser ele recebeu ontem. Ela comprou bebidas para o convívio. Bebidas, boisson, é feminino plural. Por isso, vai ser ela comprou-as para o convívio. Não se esqueçam do hífen. N'oubliez pas le petit trait. Última frase. Ele selecionou as candidatas. Ele selecionou as.